Pronto. Então, eu achei maravilhoso, amados, porque eu vinha orando a respeito disso, né? No segundo semestre do ano passado, pedindo para o Senhor nos dar uma direção sobre esse ano, para a nossa igreja. E o Senhor nos deu essa direção de trabalhar o discipulado. Depois disso, eu conversei com alguns pastores, e Deus foi confirmando, né? Essa direção que Deus tinha dado para nós. E foi maravilhoso, porque depois de um tempo eu fui visitar o pastor Dimas lá na igreja, que é onde aconteceu a conferência, e o pastor Dimas já estava, do ano passado, trabalhando isso com a igreja dele. Então, foi uma sintonia muito grande, né? E uma confirmação, né? Daquilo que Deus estava preparando para nós também. E é interessante, quando a gente fala de discipulado, a gente tem a impressão de que todo mundo sabe o que é isso, porque a gente lê o tempo todo na Bíblia que nós somos discípulos, e de fazer discípulos, e a palavra discípulo tem várias vezes ali no Novo Testamento, então a gente vai se adaptando com o termo, só que eu aprendi errado o que é discipulado, e eu acredito que muitos de nós aprendeu errado. Para muitos de nós, o discipulado era uma classe de escola bíblica que preparava as pessoas para o batismo. Então, quando alguém falava assim, eu quero me batizar, aí a gente perguntava, você já passou pelo discipulado? Ou seja, o discipulado era uma fase, era um tempo, né? O discipulado era isso. Então, a pessoa fazia uma classe lá de 1 mês, 2 meses, então era 4 a 10 lições, e essa pessoa estava pronta para o batismo, essa pessoa já tinha sido discipulada. E essa foi assim que eu aprendi. Para mim, discipulado sempre foi isso, né? Então, discipulado é para o novo convertido. Ensinar as doutrinas básicas para ele, eu ensinei doutrina para ele, ele já é um discípulo de Jesus, está discipulado. Mas se a gente for ver biblicamente, discipulado não é isso. O discipulado é a vida toda, o discipulado é o tempo todo, não é? E biblicamente a gente vai perceber isso no decorrer desse tempo. Então, talvez alguns até falem assim, puxa, pastor, mas a gente está ministrando isso direto, todo domingo, mas é exatamente isso. É porque a gente precisa desconstruir aquela ideia antiga de que discipulado é uma passagem por uma classe, para construir a ideia bíblica, a mentalidade bíblica de discipulado. Então, discipulado não é uma apostila, discipulado não é uma classe, uma sala de aula, discipulado não é um método, discipulado não é um programa, discipulado não é um livro, discipulado é uma vida. Discipulado é a vida da gente, né? Por exemplo, eu tenho visto sempre a Rosimeire colocar no grupo da igreja as datas de vacinação por idade. Sempre que vai mudar a idade para vacinação, a Meire posta lá no grupo. Aí você fala, mas pastor, o que isso tem a ver com o discipulado? Isso é discipulado. Porque quando a Rosimeire posta isso no grupo, ela está cuidando de nós, ela está cuidando da gente, ela está ajudando a cuidar de nós. Isso é discipulado. Então, discipulado é isso, é o cuidado que a gente tem, o cuidado intencional com uma pessoa, né? Então, esses princípios que nós vimos lá na conferência, esses princípios vão abordar exatamente isso, né? Sobre o que é de verdade o discipulado, né? Então, nós vamos começar lendo o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê minha Bíblia? Aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, acho que é do 1 ao 7. Do 1 ao 17, né? 7. É isso?
Alguém falou aí. É isso, né? Deixa eu ver. Do 3, do 1 ao 7. É isso aí, eu anotei aqui. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ainda estou aprendendo a mexer no Zoom. Preciso tomar umas aulas com o Sidney. Compartilhar aqui. Aí, cadê a Bíblia? É esse aqui, ó. É isso mesmo. Não, não é. Nossa, que confusão agora. Eles estão vendo? Não, né? Não. Vamos lá, vou pôr na... Eu estava vendo a sua tela. Compartilhar. Eu estava vendo. Não. Oi? Eu estava vendo a sua Achei. tela. Compartilhar tela. Compartilhar a tela. Não. Aí. É isso aí? Tá. Isso aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Amém? Deixa eu interromper aqui. Então, esse é o texto, e a gente estudou lá na conferência 5 princípios do discipulado, baseado nesse texto. Então, eu distribuí aqui entre alguns irmãos, e vou pedir, então, para cada um dos irmãos dar uma palavra. A gente está tentando falar isso aí em 7 minutos, mas se passar um pouquinho não tem problema. Se cair a nossa reunião, a gente abre de novo aí no Zoom novamente, tá bom? Então, nós vamos começar com o pastor Leandro, que vai falar do primeiro princípio. Amém. Graça e paz, queridos. De maneira bem resumida, né? Primeiro, só ratificando o que o pastor colocou, realmente, nessa formação, os conceitos que eu tinha sobre o discipulado, realmente, eu deixei guardadinho e falei, preciso renovar, porque as informações são bem diferentes de tudo aquilo que eu vi, aprendi, e discipulado, realmente, ele não é nenhum bicho de 7 cabeças, é algo simples, não é complexo, e é possível de ser aplicado, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que essa prática do discipulado, ela tem princípios bíblicos, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante. E envolve uma formação também, para que todos saibam a que se refere. E uma das frases que tem ali que eu gostei muito, é: caminhando juntos, pessoas são capacitadas. Então, não podemos andar sozinhos, né? Então, o primeiro princípio é sobre a presença física e emocional. Então, Paulo esteve em Tessalônica, a gente vai ver isso lá em Atos, no capítulo 17, e ele teve problemas, perseguição, ele teve que sair do local, teve que, né, fugir, e você vai ver lá, mas ele, nisso, antes de ele fugir, ele pregou o evangelho, pessoas se converteram. No primeiro Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9,
vocês vão ver que as pessoas se converteram, né? As pessoas ouviram o que Paulo tinha a dizer, aceitaram esse evangelho, renunciaram, né, à idolatria, e depois você vai perceber que as pessoas, mesmo depois de convertidas, elas ficaram vulneráveis. Por que vulneráveis? Porque não tinham uma liderança, não tinha um líder, não tinha uma pessoa para seguir, para acompanhar. Então, veja que importante, né? A gente, muitas vezes, quer ser uma igreja evangelística, ganharmos vidas e nós não acompanhamos depois, né? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês estão me ouvindo bem? Ou falhou aqui? Falhou? Falhou. Bem, né? Falhou, né? Não sei. Quem tiver com o microfone então ligado aí, desliga. Pode ter sido alguma interferência. Então, as pessoas ficaram vulneráveis em relação à sua fé, né? Falta de um discipulador humano. E aí, Paulo, então, a Bíblia vai falar em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 18, que Paulo teve a intenção de ir. Paulo sabia da necessidade de acompanhar. Paulo sabia da necessidade de estar junto. E não conseguiu. A Bíblia fala que, por 2 vezes, ele tentou ir, não uma, mas sim 2, e Satanás impediu. Então, o que ele fez? Aí o que o pastor Márcio acabou de ler, 1 Tessalonicenses 3, ele começa a falar sobre, então, a decisão que Paulo teve de enviar Timóteo. E ao enviar Timóteo, ele diz o seguinte: bom, primeiro que é indispensável ter Timóteo e ter um discipulador. Para quê? Para encorajar o povo nesse processo de formação, de ser discípulo, e não discípulo de Timóteo, nem discípulo de Paulo, mas discípulo de Cristo. Então, o contexto do discipulado é a compaixão, a proteção, é ouvir a dor do próximo, é a oportunidade de restauração de dentro para fora. É isso que o material nos ensina, é isso que essa formação nos ensinou. Então, é imprescindível o andar junto, o estar perto. Então, de novo, vou repetir essa frase e finalizo. Caminhando juntos, pessoas são capacitadas. Então, essa é a primeira parte da presença física e emocional, o primeiro princípio, né? Caminhando juntos, nós somos capacitados. Então, essa é a ideia, de andar junto, conhecer um ao outro, entender as dificuldades, entender as barreiras que possam existir, as preocupações, os receios, entender, de repente, por que você está tão ansioso? É o andar do lado, andar junto mesmo, ouvindo a dor do próximo e orando também, orando juntos, um sendo o suporte do outro, e assim caminhando e crescendo juntos. Amém? Esse é o primeiro princípio sobre presença física e emocional. Amém. Glória a Deus. O segundo princípio é o cuidar intencionalmente. E nós convidamos, falta 10 minutos para cair, viu? Então, depois da Bianca, a gente derruba a reunião e começa de novo, tá? O segundo princípio é o cuidar intencionalmente. Bianca, é você. Amém. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo certinho? Lógico. Então, o segundo aqui é a continuação, né, do raciocínio do irmão, e cuidar intencionalmente, né? Eu coloquei aqui o versículo de 1 Tessalonicenses 3, 2, que diz: sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Aí eu destaquei 2 palavras, fortalecer e animar, né? Porque aqui está falando de Timóteo, que ele se torna uma pessoa acessível, como orientador espiritual, para perceber, ouvir e atender as demandas da comunidade da fé. Então, a gente destaca essa parte de ser uma pessoa acessível, né? Cuidar intencionalmente, assim. Mas dá para cuidar sem intenção? Né? O que é essa intenção? É justamente isso, é você ser uma pessoa acessível, você tratar de cada pessoa do grupo de discípulos individualmente, saber fazer as perguntas certas. O pastor, no dia da aula, ele destacou uns pontos e a gente anotou aqui, eu anotei. Aprender a fazer boas perguntas.
né? Às vezes você não vai na pergunta direta, assim, tipo, como você tá? Você vai quebrando o gelo. Na hora do grupo lá, tem aquela pessoa mais tímida, você brinca um pouquinho com ela, para ela se abrir, né? Começar a falar. É você dar atenção, é você ser uma pessoa acessível. Aí eu anotei assim: um grupo de discipulado precisa ser, antes de tudo, um espaço onde se exercita a arte de cuidar dos outros. Nossa tarefa não é dar conselhos, mas discernimento e encorajamento. Quem faz a obra é Deus, você apenas acompanha. Então, aqui a gente deve acompanhar as necessidades sentidas, ou seja, como que eu cuido daquela pessoa? Você não vai tratar todos de um modo geral, você tem que conhecer o seu grupo, conhecer cada indivíduo, demonstrar preocupação. Às vezes a pessoa ela é introvertida, então você vai ter que saber fazer as perguntas certas. Eu lembro que no dia da reunião o professor até aconselhou quem pudesse, tivesse a oportunidade de cursar psicologia, para você entender o ser humano, para você entender as pessoas, saber um modo de abordagem, né? Por quê? Porque o discipulado é para você formar discípulos de Jesus. Então, você ali está sendo um instrumento para que outras pessoas sigam a Jesus, né? Jesus é o modelo ali, você é só um intermediador, e depois aquela pessoa vai fazer o mesmo trabalho que você, entendeu? O trabalho não para em mim, ele vai de pessoa para pessoa. Aí aqui, só para finalizar, eu coloquei aqui o meu exemplo, né? Porque o discipulado é para todos, né? Ele fala no começo da apostila que o discipulado não é só para novo convertido, é para também pastores e líderes. Por mais que eu seja líder e eu tenha pessoas ali na minha responsabilidade, eu também tenho uma pessoa que é minha líder, né? Que é a pastora, não puxando o saco, mas a pastora é uma pessoa acessível para mim, né? Então, cuidar intencionalmente é isso, é você ser uma pessoa acessível, ajudar na caminhada, né? Como eu dei o exemplo da pastora, ela sempre está de olho em mim. Às vezes tem dias que eu acho engraçado, assim, ninguém percebe, mas ela percebe. Se eu estou mais calada, se eu estou triste, ela fala: olha, Bia, no dia que você quiser conversar, eu estou aqui, você pode vir, a gente pode conversar. Então, ela é o meu modelo. Ela é a minha discipuladora, né? E então ela é assim para mim e eu tenho que ser assim para outras pessoas. Foi isso que eu peguei desse tópico, né? Então eu destaco aqui as duas palavras para finalizar, que cuidar intencionalmente é fortalecer e animar, porque toda pessoa precisa de cuidado, pois é um ser em construção. Sempre esqueço que eu estou no mudo. Amém, glória a Deus. Amém. Foi bênção, viu? Esses dois princípios aí são princípios fundamentais que nos ajudam a entender melhor essa questão do discipulado, né? É muito importante mesmo isso que o Leandro falou primeiro, né? Da vulnerabilidade, do novo convertido, que tem um encontro com Jesus, e depois, se não tem um acompanhamento, a gente pode perder a pessoa. E isso acontece muito na nossa igreja e nas outras igrejas. Veja quantas pessoas aceitaram Jesus na IBANE e não estão com a gente. Mas eu vou mais além ainda. Quantas pessoas foram batizadas na IBANE e não estão com a gente, né? E aí, muitas vezes, a gente pode simplesmente colocar a culpa nas costas da pessoa e dizer, problema dela. A gente falou a palavra, a pessoa aceitou Jesus, ela tem que entender que ela tem que ir para a igreja. Então, parece que com esse tipo de justificativa, a gente lava as mãos, né, e se sente justificado. Fala, eu fiz a minha parte, né? Então, eu acho que o discipulado, eu acho que um dos maiores inimigos do discipulado é a síndrome de Pilatos, né? É a gente querer lavar as mãos, é a gente querer se desculpar, é a gente querer se isentar, a gente querer se poupar.
A gente fala assim, isso não é problema meu, né? E do que a Bianca falou também tem tudo a ver com isso, porque muitas vezes você vê uma pessoa passando uma necessidade, ou passando uma luta, passando uma dificuldade, e você não se aproxima da pessoa. A gente, né? Vou falar você. A gente não se aproxima da pessoa. Falar, eu não sei como é que a pessoa vai reagir, eu não sei se ela quer que esteja lá com ela, não sei se fala alguma coisa, se não fala. Às vezes você não precisa nem falar nada, só da sua presença, só de você estar lá, só de você estar ao lado da pessoa, muitas vezes é tudo que ela precisa, né? Eu já dei várias vezes o testemunho daquela irmã da Vila Maria que perdeu o bebê no 8º mês de gestação, que eu fui fazer o velório com o marido dela, que não era crente, que eu não conhecia, e o Espírito Santo mandou eu ficar calado e ficar do lado dele. Foi isso que eu fiz o tempo todo. O homem até hoje é grato a mim. Mas, pastor, o que você fez? Eu não fiz nada, eu só fiquei do lado dele no velório lá, calado, de boca fechada. E a irmã falou para mim, meu marido falou que nunca mais vai esquecer o que o senhor fez por ele. Para mim era pouco chegar lá e não falar nada, ficar quieto. Mas foi o que o Espírito Santo mandou fazer. Eu fiz isso e até hoje esse homem é grato a mim. Então, a gente precisa... por isso que ele fala aqui do cuidar intencional, né? Ou seja, ter a intenção de ser bênção na vida das pessoas, né? Só que tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, não basta boas intenções, né? A gente precisa mesmo ir ao encontro das pessoas e se mostrar disponível. A pessoa precisa perceber que você está disponível. Não é ficar na sua e falar assim, se a pessoa me procurar, eu estou aqui. Não. A pessoa sabe que você está disponível, muitas vezes a pessoa não sabe. Você não deixou claro que você está disponível, você não deixou claro que você está à disposição. Então, o discipulado também passa por isso, né? Então, se a pessoa não quer, ela vai ficar na dela, mas ela vai ter a certeza de que você está disponível. Vai cair agora, falta só 1 minuto, então a gente vai encerrar a reunião e começar de novo, tá bom? Deus abençoe, queridos. E eu via os casais, as famílias da igreja, em camas forradas com os lençóis que o pastor e a pastora nos deram. E eu ainda falava assim com meu marido, eu falava, amor do céu, como que pode o pastor e a pastora nos deram presentes tão caros? E foi muito forte esse sonho. Então, eu não sei se é que vocês oram demais por nós, e a oração é algo caro. Eu não sei, mas é algo que veio no meu coração e falou assim, não, o pastor e a pastora estão orando por mim. E é algo caro. E oração, eu creio que quando chega lá no alto é caro o negócio. Então, glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Deixa eu só esclarecer aqui, irmãos, não tenho nada contra o estudo, muito pelo contrário, né? Senão eu vou apanhar dos nossos teólogos de plantão aqui. Mesmo porque a gente tem um grupo em que a gente discute bastante teologia, e a teologia é a base para uma igreja saudável, né? Então, uma igreja saudável precisa de uma teologia saudável, né? Então, isso eu valorizo muito, eu acho muito importante isso, entendeu? Mas a volta de Jesus é iminente mesmo. Então, eu acho que hoje, se a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que fazer uma escolha pelas almas, né? Se a gente tem que fazer uma escolha para priorizar, a gente tem que priorizar as almas, porque Jesus está voltando. Eu acho que Jesus está voltando. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje no mundo é um sinal muito nítido de que o tempo se aproxima, né? E a gente não tem tempo a perder. E até no começo eu falei para os irmãos, né, que eu vim orando e Deus me deu a direção. Depois, quando eu fui falar com o pastor, fui visitar o pastor Dimas, acabei descobrindo que ele já estava trabalhando com discipulado há 1 ano. Isso confirmou o meu coração.
e depois, no final do ano, o que confirmou de vez foi a nossa convenção ter adotado o discipulado como tema para esse ano também, né? Quer dizer, depois que a gente já tinha decidido adotar o discipulado como o principal tema da nossa igreja esse ano, aí vem a convenção e fala e lança o tema para esse ano e lança também o tema de discipulado para todas as igrejas da convenção. Então, é Deus confirmando mesmo a urgência, né, de tudo isso. Muito bem. O quarto ponto, o quarto princípio, é a prestação de contas. Prestação de contas pode ser difícil, mas é importante. E a pastora Lu vai falar para nós sobre isso. Então, irmãos, né, eu fiquei com essa parte, né, eu acho que é a parte mais difícil, porque ninguém quer prestar conta para ninguém, né? E ainda mais nos dias de hoje, né? Ninguém quer, cada um cuida da sua vida e pronto, ninguém tem que saber de nada, né? E quando a gente quer que o nosso discípulo, né, preste conta, é mais difícil ainda, né? É mais complicado ainda, porque a gente tem essa ideia, né? Esse conceito, vamos dizer assim, esse conceito de que cada um cuida da sua vida, né? Cada um, você não tem nada a ver comigo, e só ora por mim, a gente geralmente faz assim, né? Ora por mim, tá bom, né? Mas a gente vê que o discipulado vai além disso, né? A gente vê o texto aqui de 1 Tessalonicenses, né? Que fala que Timóteo, ele prestou conta para Paulo, né? E a importância que foi isso para Paulo saber o que estava acontecendo lá em Tessalonicenses, para saber o que estava acontecendo com eles. Timóteo teve que prestar conta, Timóteo teve que falar, olha, está assim, assim, a fé deles está assim, 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 olha, aconteceu isso. Então, é mais um relatório, né, daquilo que ele estava fazendo ali na igreja, aquilo que ele estava produzindo ali e o resultado da produção dele dentro daquilo que Paulo esperava. Então, assim, a gente vê a importância aqui na palavra da prestação de contas, né? Quando a gente fala assim, olha, como está a sua vida? Como está o seu casamento? Olha, como está a sua educação com os filhos, né? Olha, como você está com a sua esposa? Vem aqui, vamos conversar sobre isso. Isso é um cuidado. Eu entendo aqui que essa prestação de contas, né, é mais um cuidado que a gente tem com o nosso discípulo, né? Então, assim, saber, se interessar, entender, né? Então, acho que é o importante, né? Aqui na apostila ele coloca aqui talvez como um feedback, né? Também, né? Daquilo que você está fazendo. Então, eu vejo a prestação de conta como algo assim, um princípio importantíssimo, importantíssimo. Então, ainda não mandei as perguntas aí para o meu grupo, né? Que eu vou mandar ainda, a gente está fazendo, e eu vou mandar essas perguntas. E vocês vão ver nas perguntas, não vou pôr no grupo, eu vou mandar individual para cada uma. E vocês vão ver que tem perguntas ali que é perguntas íntimas mesmo, pergunta para saber da sua vida mesmo, né? Então, assim, e para que você possa para que a pessoa que está discipulando você, né, possa ajudar, você também tem que prestar conta, se abrir, falar, né? Então, é muito importante. Então, eu entendo aqui que nesse princípio, que a prestação de conta, apesar de ser difícil, porque é muito difícil a gente se abrir, a gente confiar,
É muito difícil a gente prestar conta, né, relatórios, mas é necessário e é extremamente importante isso, porque é o acompanhar, é do dia a dia, como todos aí falaram, né, dentro do seu princípio, é o acompanhar o seu discipulado, é saber o que está acontecendo, é ajudar, participar da vida, é isso. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que sim tomar conta um dos outros, né? A gente tem sim que se meter na vida um dos outros, sim. Esse negócio de cada um cuida da sua vida, não tem nada a ver. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser enxerido, a gente tem que se meter, a gente tem que falar, a gente tem que não para criticar, mas para ajudar, né? Para estar junto, para estar como um corpo mesmo, né? Ajudando mesmo. Então é isso. Amém. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse princípio aí de prestação de contas? Porque só eu que estou comentando, eu queria abrir para os irmãos também. Apenas a palavra da pastora Luciana, que Paulo fala, né? Pregue a palavra, quer seja oportuno ou não. A pastora acabou de falar agora há pouquinho. Amém. Me refiro à prestação, né? De contas, né? Ou seja, a pastora diz assim, como é que fala? A pastora usou o termo aí. Enxerido? Isso, exatamente. Podem comentar. Ninguém quer falar nada? Ou eu falei tudo certinho, ou eu falei tudo errado, ninguém entendeu. Viu, pastor Márcio e pastora Luciana e irmãos? A pastora disse ser enxerido. Agora, se um discipulando não quer se abrir, aí já é outra questão, né? A oportunidade a ocasião foi perguntada, né? Mas cabe ao discipulando ele se abrir ou não. Se ele não se abrir, se pode fazer nada, né? Aí Deus trabalha, né? Com cada um, né? Por isso a importância de fazer as boas perguntas, né? Acho que foi a Bia que colocou isso, né? As boas perguntas, eu acho que vai realmente ajudar a ter esse feedback que a pastora Lu colocou. Se a gente não tiver também essa sabedoria e fazer uma pergunta, sei lá, meio mal colocada ou no momento inoportuno, a gente realmente pode estragar. Então, apesar de ser simples o discipulado, a gente tem que estar muito sensível também, né? A voz do Espírito Santo e saber fazer, como o pastor Márcio deu o exemplo. Chegou lá naquele momento tão terrível da família. Imagina se ele chegasse falando que não era para falar, ou um comportamento totalmente diferente. Então, o silêncio marcou a vida daquela família. Era interessante, né? O silêncio. Então, nesse momento do discipulado, acho que o mais importante momento, né? Tudo isso que a gente já falou, né? Sentir um pouco também a sensibilidade. Puxa, essa pessoa, como a Bia colocou, a pastora Lu olha para mim, ela sabe que eu não estou bem. Mas apesar de saber que não está bem, não vai chegar de qualquer maneira, vai fazer a pergunta certa. Que, no mínimo, a Bia não pode ser introvertida, pode ser, de repente, não está naquele momento, mas a pergunta foi tão bem feita que ela é merecedora de uma resposta. Acho que isso é legal. Mas, enfim, é a boa pergunta que vai tentar quebrar esse fazer a pessoa responder. É isso aí. Também. Mais alguém quer falar? Pastora, pastora, está me escutando? Ah. Pastora, está me escutando? Tô escutando. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de me abrir. Muita dificuldade mesmo. Já passei por muitos problemas de não falar. Só falar para Deus e pronto, e acabou. E dentro da igreja mesmo já aconteceu de eu olhar para a pessoa e ver que a pessoa não está bem,
tentar perguntar, você está bem, tentar conversar e a pessoa não falar. Eu me lembro que teve uma vez que eu me magoei muito, porque eu sabia que a pessoa estava, e a pessoa deu a entender para mim que eu queria saber da vida dela, entendeu? Aí eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia perguntar nada para ninguém. E também eu já não me abria com as pessoas, né? Falei, eu não vou perguntar mais, também não falo nada de mim. Porque uma pessoa estava passando por tanta luta, e eu sabia, quis tentar ajudar, entendeu? Não queria saber da vida da pessoa. Para mim, não queria saber da vida dela. Queria só tentar conversar com ela, entendeu? E a pessoa me deu... Eu entendi, não sei se foi o meu pensamento, né? Eu entendi que aquela pessoa... mas eu fiquei muito magoada. Falei, a pessoa não quis se abrir comigo, ela acho que pensou que eu queria saber da vida dela, né? Falei, pronto, não vou mais perguntar nada para ninguém, posso ver que eu não pergunto mais. E também tenho muita dificuldade de me abrir com as pessoas. Aqui a gente está falando, algo assim, é difícil, né? Porque se eu for, às vezes, falar com alguém que eu só conheço, mas não tenho o convívio com ela, não estou discipulando ela, é mais difícil mesmo. Da pessoa se abrir, e a pessoa pode realmente entender errado, como foi o seu caso, né? Que você não queria, você queria ajudar, e a pessoa entendeu errado. Quando a gente fala aí de prestar contas, é porque a gente está falando que a pessoa, ela está andando com você está discipulando ela. Então, há uma prestação de conta por causa disso, porque você está discipulando, ela está andando com você, então ela sabe que você está na vida dela para ajudar e para acompanhar, então é diferente, não é assim, a gente agora vai chegar na igreja e começar, e aí, como é que você está? Não, né? Aqui a gente está falando sobre discipulado, você vai estar discipulando a pessoa, entendeu? Eu não sei se eu expliquei direito, né? Porque a diferença aí, irmãos, é o caminhar juntos, né? Entendeu? Então, não é um momento, de repente, você vai chegar na pessoa e pedir prestação de contas. É um caminhar junto, é alguém com quem você já caminha, é alguém com quem você já tem uma certa facilidade de conversar sobre determinados assuntos, né? Então, acho que é isso. Amém. Mais alguém quer falar? Pastor Márcio, e também acho que o primeiro princípio, ou o segundo princípio, fala para nós conhecermos um pouquinho de psicologia no que se diz respeito a acompanhamento, com conselho, conhecer o que é dar conselhos, o que é, embora não é para dar conselho, nós sabemos isso, mas conhecer esse conceito de conselhos e saber como acompanhamento. Por exemplo, o acompanhamento nada mais é do que aquele acompanhamento que um paciente tem no hospital de sua família, um membro da sua família, pegar um copo d'água, chamar um enfermeiro ou chamar uma enfermeira, auxiliá-lo, né? Não vai resolver nada, assim, a pessoa está doente, né? Mais ou menos o acompanhamento é nesse sentido, é aquele que fica no hospital acompanhando o seu familiar ou alguém, né, da sua amizade. Apenas um complemento, um adendo, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Mais alguém participa? Então, vou para o último princípio, o quinto e último, que é a reprodução saudável. Tem 7 minutos para encerrar a live. Esse sétimo princípio... A live não, a reunião aqui, o Zoom. Esse sétimo princípio, ele usa também o verso 12 de 1 Tessalonicenses 3, que a gente leu, e ele diz o seguinte: a reprodução saudável é quando você consegue reproduzir, quando você recebe algo e consegue reproduzir isso em outra pessoa, né? É quando você está sendo cuidado e você percebe e começa a cuidar de alguém também. É quando você está sendo acompanhado e você começa a acompanhar alguém também. Então, isso é reprodução, né? É você fazer por alguém o que fizeram por você, tá?
Então, a primeira questão da reprodução saudável é exatamente isso, é reproduzir o discipulado, não é? Mas não é só isso, não é? Reprodução saudável, aí voltando ao texto que ele usou lá, do apóstolo Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, seria também a reprodução de valores, né? A reprodução de princípios. Então, por exemplo, a pessoa tinha mania de mentira, mentia a troco de nada, mentia por hábito, por costume, por achar legal, por achar engraçado. E a pessoa mentia, e aí ela começou a ser discipulada, ela parou de mentir. Então, ela já está reproduzindo, entendeu? Ela não está reproduzindo na vida de outro, mas ela está reproduzindo na vida dela aquele valor, aquele princípio que ela recebeu de viver na verdade, não é? Então, reprodução saudável, num primeiro momento, a gente entende que é isso. É aquilo que a gente consegue transmitir para a vida da outra pessoa. Isso é reprodução. Mas não é só isso também. A reprodução também é aquilo que a gente assimila, que a gente traz como valor para a vida da gente também. Então, por exemplo, um crente, um novo convertido, ele era viciado em alguma bebida ou alguma droga. Ele rompe com aquele vício. Isso é uma reprodução saudável, porque ele reproduziu um valor do evangelho para a vida dele. O valor que o discípulo ensinou, o discipulador ensinou para ele, como discípulo aprendeu e pôs em prática na vida dele. Ele parou de mentir, ele parou de roubar, né? Ele parou de adulterar. Então, isso já é uma reprodução saudável. Quando o camarada se torna, por exemplo, um dizimista da igreja, isso é uma reprodução saudável, porque é um valor bíblico que ele está trazendo para a vida dele e fala, não, isso eu preciso colocar isso em prática na minha vida, né? Então, reprodução saudável é o quinto e último princípio, fala exatamente disso, né? De quando os valores são transmitidos, os princípios do Evangelho e da Bíblia são transmitidos e a gente recebe e aceita aquilo como algo que tem que fazer parte da vida da gente. A gente começa a pôr em prática. Então, cada vez que um de nós começa a pôr em prática um princípio da palavra de Deus, nós estamos reproduzindo, né? Com saúde. Nós estamos reproduzindo, é uma reprodução saudável. E, da mesma forma, quando a gente consegue transmitir esse valor para um discípulo, para um novo convertido, para um amigo, para um colega de trabalho, a gente consegue transmitir um valor para ele. Ele nem aceitou Jesus ainda, mas ele fala, olha, você sabe que depois que eu tive aquela conversa com você, eu parei de mentir para minha esposa. Ele já está sendo discipulado. Ele nem levantou a mão, ele não foi batizado, ele não aceitou Jesus, mas ele já está sendo discipulado. Olha que coisa maravilhosa. O discipulado começando antes da evangelização, praticamente. Mas ele já está reproduzindo. Amém? Eu acho que é isso que fala o quinto princípio. Se alguém quiser acrescentar, a gente tem 2 minutos e a gente volta aí para encerrar. Alguém quer comentar esse último? Pastor Márcio, nós temos, falando rapidinho, nós temos um exemplo recente, né? Modo de falar. Falo recente, mas é o modo de falar. Sobre o Osmar. Deus preparou que o Vanderlei fosse trabalhar com ele, e aos poucos o Osmar foi observando e viu a situação dele. Então, mesmo sem teologia, né? Deus foi usando a vida do Osmar. E olha só o nosso irmão hoje na nossa igreja, né? Então, isso é um exemplo do que o senhor acabou de falar agora. O Osmar, sem saber, estava discipulando. É isso mesmo. É isso mesmo. É relacionamento, né? Como diz lá em Provérbios, é como o ferro afia o ferro, asseia um amigo ao seu amigo, né? Então, é o ferro se desgastando no outro ferro, né? É que nem o açougueiro amolando a faca, né? Ele vai passando aquele ferro de afiar a faca, vai passando na faca, a faca vai ficando afiada. É assim o discipulado.
no nosso relacionamento, o meu relacionamento com você, o relacionamento da pastora Lu com você, o relacionamento de você com alguém da igreja, com alguém de fora da igreja, tudo isso é discipulado, né? É lógico que, às vezes, quando a gente esfrega muito um ferro no outro, sai faísca, né? Então, às vezes, no discipulado, pode sair alguma faísca também, mas isso faz parte, isso é tranquilo. Irmãos, eu vou encerrar aqui e volto em seguida, que eu tenho mais uma palavrinha para dar para vocês, tá bom? Falta só um minuto aqui, já está acabando. Eu vou encerrar, a gente volta. Volta rapidinho. Rapidinho.